O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema ancestralidade e envelhecimento, a força das mulheres idosas negras, com Laine Blue de Oliveira, que é advogada, ativista racial e cofundadora do Movimento Negro Unificado. Bora para nossa aula de hoje? Olá, mulheres! Eu saudo em nome de Teresa de Benguela, né? Nós estamos em julho, mês de Teresa de Benguela. Todas as mulheres, e saudo principalmente as mulheres idosas, representadas nessa figura de Teresa de Benguela. A aula de hoje, nós vamos falar de ancestralidade e envelhecimento, força das mulheres negras. Esse tema é muito apropriado para esse mês de julho, porque dia 25 de julho é o dia da Teresa de Benguela. Nós celebramos ela como uma mulher extremamente importante no nosso caminho. Ela foi uma líder quilombola no Brasil colonial, uma mulher negra, africana, idosa e líder de resistência. Provavelmente ela tinha uma descendência banto e viveu no estado de Mato Grosso. E naquele momento, a longevidade no contexto de pessoas negras escravizadas era rara, né? Morríamos cedo, ainda morremos cedo, né? Mas ela tornou a trajetória dela muito impressionante, porque ela viveu bastante, e após a morte do companheiro José Piolo, ela assumiu a liderança do quilombo, chamado Quilombo do Quariterê. E sob esse comando, o comando de Teresa de Benguela, esse quilombo teve uma estrutura social, econômica, militar muito bem organizada, com conselhos democráticos, com sistema de defesa, com armas de fogo, táticas de guerrilha, também um sistema de comércio proveitoso com as vilas vizinhas. E ela liderou o quilombo por mais de 20 anos, enfrentando o poder colonial português e resistindo à escravidão. Por ser mais de 20 anos que nós dizemos que ela era uma mulher já com a idade avançada, durante esse período de resistência. E esse quilombo, que foi um modelo, né, de estratégia, de luta, foi destruído pelas forças coloniais em 1770. Foi invadido, a maior parte da população foi morta ou capturada e escravizada novamente. Teresa, ao que tudo indica, cometeu suicídio para não ser capturada.
e escravizada pelos portugueses. E esse gesto foi interpretado como um ato de resistência final. Ela preservou sua dignidade, preferiu morrer a se submeter novamente à escravização. Então, nesse dia, que é o dia 25 de julho, Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, é um dia de dar visibilidade à luta das mulheres negras idosas contra o racismo, sexismo, idadismo e desigualdade social, reconhecendo esse papel histórico das mulheres negras. Então, celebrar lideranças e trajetórias como a de Teresa de Benguela é extremamente importante, principalmente para nós, mulheres negras idosas. Refletir, é um dia de refletir sobre o racismo e sobre o machismo. E apesar da audiência do tema idosidade nas demandas do movimento social e do movimento negro, é tempo de refletir sobre isso, sobre a idosidade. Né? E nós temos que pensar que na cultura iorubá, os mais velhos, as mais velhas, os anciões, são reconhecidos pelo seu papel de preservação de vida, de tradição, pelas suas experiências, pela cultura e principalmente pela sabedoria. Na cultura iorubá, os idosos são líderes espirituais em muitas comunidades e sobre eles recai a responsabilidade de transmitir ensinamentos, valores da cultura para as gerações mais jovens e preservar e transmitir a tradição religiosa, cultural, oralmente. Isso é muito importante, porque a gente vê falar a ancestralidade e colocar no altar, né? E a idosidade não quer ser vista somente no altar. A idosidade quer transmitir a experiência de luta e perceber que a luta de vida e os seus ideais estão em prosseguimento com um avanço significativo. Né? A idosidade quer influir nas decisões, propondo reflexões que possam enriquecer a luta. Essa santificação de colocar a idosidade num local inacessível desumaniza, mas não só desumaniza, distancia da luta. Porque desumanizar não significa só rebaixar ou animalizar. É transformar alguém tão em símbolo que fica num lugar inatingível, sem voz. Essa é a desumanização quando a gente coloca a ancestralidade no altar. Porque quando não temos voz, não somos visíveis. Idosidade sem voz não visibiliza. Sem visibilidade, não se vê as demandas. Não temos políticas públicas. Nesse sentido, o MNU, através do MNU, Movimento Negro Unificado, né, do qual eu sou coautora, cofundadora, o Movimento Negro Unificado, através do Conselho dos Griots, pensando na reparação histórica, lançou o primeiro livro dos griots. O primeiro livro dos griots, uma publicação da editora Sabedoria, MNU, é um livro com 46 relatos de griots, homens e mulheres, e ele foi lançado com dois objetivos, que são políticas públicas na prática. Primeiro objetivo, escuta atenta dos mais velhos, das suas memórias, trajetórias, conquistas,
dores e amores. O livro, ele é uma política pública para a idosidade. Por quê? Com o tempo, é necessário trabalhar a cognição, pensar, escrever, falar. São atos importantíssimos para a idosidade, porque lubrifica o cérebro, melhorando a cognição, o raciocínio, ativamente. E, o que é mais importante, permite que os idosos se sintam orgulhosos de si, com essa escuta atenta, se sintam ativos, regozijados. A idosidade precisa falar, o velho precisa falar. E falar e escrever é uma política pública tão natural, tão simples, que foi um dos objetivos da publicação desse livro, que é regozijar a existência dos mais velhos. Um outro objetivo extremamente importante é convocar para a luta a juventude, porque o livro instiga reflexões para a juventude. E o direito de envelhecer, ele tem que ser encampado por essa juventude, que vai ficar. As políticas públicas que nós, hoje, com essa discussão, conseguiremos, é para quem vai ficar, é um legado. Porque a reparação histórica, tão falada agora, que é o nosso mote, é também falar sobre idosidade, é interseccionar a discussão de raça, classe, gênero e idade, para garantir direitos e promover o bem viver para a população negra em todas as fases da vida. Essas questões, raça, classe, sexo, idade, não podem ser fantasmas, elas não podem estar ausentes do debate sobre equidade. Lembrando que a questão central não são as identidades, mas os múltiplos sistemas de opressão que operam sobre os nossos corpos. E não pode haver silêncio sobre esses sistemas de opressão. Audre Lorde, ela fala que ela faz com que nós tenhamos uma reflexão sobre onde o nosso silêncio nos aprisiona. E diz que os lugares de dor e anulação, quer dizer, esse silêncio, longe de nos proteger, ele acumula silêncios que ferem. Então, nesse sentido, não há hierarquia na opressão. Todos, tanto gênero, raça, classe, idade, orientação sexual, têm o mesmo peso de outros aspectos de opressão. Quais são os outros aspectos? Território, religião, nacionalidade. Todos têm o mesmo peso. Todos os sistemas de opressão. E o silêncio ante a isso é um silêncio que não nos edifica, nos oprime, fere. Agora, qual é o grande desafio? Como fazer a reparação e a reconstrução histórica das velhices plurais, dos envelhecimentos que se constituíram sob múltiplas discriminações. Então, políticas públicas emancipatórias precisam reconhecer as iniquidades sociais, a colonização do viver, do envelhecer, enfrentando o idadismo. Essa responsabilidade de enfrentar o idadismo, combatendo as causas e as consequências desse apagamento e discriminação na velhice, ela tem que ser ampliada, tem que ser compartilhada com todas as instituições, com os movimentos sociais, com o movimento negro. Isso é reparação. Implementar essa discussão sobre a idosidade
garante o direito a envelhecer nas políticas de proteção social, que inclui sistemas de saúde inclusivos, sistemas sociais inclusivos e democráticos na produção de cuidado, implementar uma agenda política que reconheça essa interseccionalidade, que reconheça a participação social na produção de visibilidade dessas felizes plurais, garantindo o direito a envelhecer e ao cuidado. Então, a reparação histórica e idosidade negra são temas interligados e é preciso implementar isso para promover o bem viver em todas as fases da vida. Nesse sentido, esse primeiro livro dos griots, ele reflete a grandeza da história das mulheres negras como parte de um coletivo de mulheres negras que existem diariamente. E aceitamos a missão, como ancestrais encarnadas, de instigar essa discussão da idosidade para a obtenção de políticas públicas que garantam o direito de envelhecer por nós, por todas nós e pelo bem viver. Eu quero concluir feliz por poder, mais uma vez, tocar nesse tema que é o mote da minha vida. É um tema extremamente necessário para garantir a vida. É um tema necessário para garantir o direito de envelhecer. Eu saúdo todas as mulheres negras idosas invisíveis e com a esperança de que a nossa voz seja uma voz escutada, seja uma voz reconhecida e que esse tema seja realmente implantado para o bem viver de todas nós. Na aula de hoje, aprendemos sobre ancestralidade e envelhecimento, a força das mulheres idosas negras. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais.